Louvado seja o nome do Senhor, bom dia a todos. É nosso privilégio estar na casa de Deus, amém? Eu queria lembrar que na próxima semana, aliás, vamos primeiro tomar a palavra de Deus e depois tomaremos todas as outras. Vamos abrir nesta manhã no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 35 ao 40, em nome de Jesus Cristo. E que os nossos corações sintam, nesta manhã, como o coração do rei Davi, quando ele disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que possa haver nos nossos corações essa mesma alegria, amém? Em servir ao Senhor na sua palavra. São Lucas 19, versículo 35, vamos ler até o 40. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e nos dê as bênçãos dela. Podem sentar. Eu tomaria para tema nesta manhã exatamente esta declaração de Jesus. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Amém? Entendemos que Jesus estava a falar já sabendo obrigado. Deus abençoe, que o número estava a ficar cada vez mais reduzido, certo? E por isso ele disse que só restam estes, mas se estes se calarem, Deus vai ter sempre quem o louve. Lembrem-se, a natureza louva a Deus, os passarinhos, tudo o que tem vida louva a Deus, não é? O rei Salomão descobriu isso, e o Davi também, e eles escreveram: tudo quanto tem fôlego louva a Deus, não é? Tudo quanto tem fôlego louva a Deus. No próximo domingo eu queria relembrar, nós teremos ceia, e por isso esta semana deve ser uma semana de meditação, de oração, de preparação. A Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor, e que por causa disso há fracos e doentes e muitos que até já dormem, não é? E por isso é uma coisa com alguma responsabilidade, não é? Da parte do crente. Houve tempo em que eu entendi, em que eu percebi que ao chamar a atenção da congregação para essa situação, algumas pessoas eram levadas então a não ir à ceia. Então eu não vou, é mais seguro. Não é mais seguro, pelo contrário, eu acho. Porque quando a pessoa por essa questão, por uma questão de consciência pessoal, não é?
decide não vir à ceia, ela está a mostrar que ou não crê no sangue de Jesus Cristo, na redenção, ou então, é o que normalmente acontece, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há conversão. E realmente aí é melhor, não é? Não tomar o nome de Deus em vão. Mas não é uma questão de ceia, é uma questão de conversão, não é? E portanto nós fomos chamados a nos converter. Nós fomos chamados, Deus nos deu condições para que, se confessarmos os nossos pecados, então Ele nos purifica de toda a injustiça, não é? E portanto que tenhamos isso em consideração, não é? Mas o profeta diz: na dúvida não faça. Não é assim. O cristão tem que ser responsável, não é? Jesus assumiu a responsabilidade da nossa redenção e por isso Ele foi até ao fim. E hoje nós vamos estar um pouco a meditar sobre essa última parte da jornada, não é? Foi exatamente esta que acabamos de ler, não é? Ele sabia, o profeta diz, ele sabia para onde ele ia. Ele sabia que era a última vez, não é, que ele ia descer a Jerusalém e ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia. Mas ele foi, mesmo assim, porque era preciso que isso acontecesse. Ou então, não estaríamos aqui. Não teria nenhum sentido a nossa vida. Não teria nada de cristianismo. Continuaríamos no paganismo e estaríamos condenados a arder, não é? Porque está escrito que assim será. Os justos pisarão as cinzas dos ímpios. Os ímpios se farão como cinza debaixo dos vossos pés. Portanto, realmente, a ceia não deve ser um ato tradicional, costumeiro, não é? É um sacramento, não é? O lava-pés, a ceia com pão asmo, é uma representação, não é? Do sobrenatural. Jesus sabia que Ele era o Cordeiro Pascal, não é? Mas Jesus sabia que Ele era a palavra e a palavra tinha que ser cumprida, não é? Jesus sabia isso. Portanto, e tudo isso tem uma representação muito séria para nós também, ou deve ter, não é? E representa também o ato da nossa redenção, porque o nosso Redentor parente nos redimiu e Ele mesmo tomou o nosso lugar. Nós não poderíamos tomar esse lugar. Nenhum de nós está capacitado a se redimir a si mesmo, não é? Ninguém era digno de tomar o livro. Mas o Cordeiro de Deus, que João identificou como sendo o que tira o pecado do mundo, esse foi tido como digno. E por isso ele recebeu o livro, ele quebrou os selos e ele revelou-os aos seus pequeninos. Amém? E aí estamos nós. E por isso, que isso seja claro para nós hoje, eu creio que é claro, todo esse plano hoje está revelado, os livros foram abertos, e isso é claro para nós hoje. Esse caminho percorrido por Jesus Cristo é uma revelação que nós já recebemos, não é? E que isso possa produzir nos nossos corações um sentimento de amor. Repare, a nossa questão com Deus não é de lei. Nós não estamos aqui a cumprir a lei. A nossa vida não é o cumprimento da lei, porque o que Deus manifestou para connosco foi a obra da graça. Certo? A dádiva pela graça. Portanto, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas palavras, não é pelas nossas aptidões, é pela graça. Deus determinou que nós nos salvássemos. E o que nós podemos fazer com isso? Bem, o que nós podemos fazer, em primeiro lugar, é reconhecer que isso foi feito. Certo? E a forma que nós temos desse reconhecimento é exatamente expressá-lo através das nossas vidas,
através das nossas aptidões, através do... Repare, a nossa relação com Deus hoje está tipificada na relação de marido e esposa. Paulo disse, digo isto como um mistério, mas digo a respeito da igreja. Não é? Portanto, se assim é, então é uma relação de amor. E a forma que nós temos para expressar o nosso reconhecimento e que realmente recebemos a revelação e aguardamos, não é? Realmente o plano nos foi revelado, não é? O molho foi movido, repara, a canção diz, hoje vim falar da nossa fé. O molho foi movido, certo? E hoje somos redimidos, não é? E redimidos significa trazidos da condição em que estávamos para a condição original, não é? Fomos trazidos de volta ao original. E no original, o que é que nós éramos? Éramos um pensamento de Deus. Um pensamento de amor. Estávamos na mente de Deus. Isso significa que a nossa relação com Deus é uma relação de amor. Então é isso que nós temos que expressar para Deus. Eu vou porque senão Deus pode me castigar. Não, eu vou porque eu amo a Deus. Eu hoje tenho que ir orar porque senão Deus não me dá aquilo que eu preciso. Não, eu tenho que ir orar porque ao orar eu estou a ter comunhão com Deus, eu estou a falar com Ele, eu estou a alimentar essa relação de amor. Não é? Repara, se eu tivesse casado com a minha esposa aos anos do que foi e estivesse em casa com ela 1 hora por dia, ao longo desses anos todos, não havia de certeza uma relação de amor. Porque ela não era alimentada. Não é? Não, há necessidades, há convívio, há troca de ideias, há troca de necessidades, há troca de palavras, de carinhos, há uma relação. Há uma relação. E essa relação tem que ser alimentada. Não é? Tem que ser alimentada, mutuamente. E isso é o que Deus estabeleceu ter connosco. Essa relação diária, permanente, de amor, de momentos bons, de momentos menos bons, de momentos de grande felicidade, de momentos de pedir e de momentos de dar. Porque Deus também tem necessidades. Por isso muitas vezes sentimos no coração o desejo de ir orar, de ir ler, de ir meditar, de nos separar sozinhos, ficar, deixa-me, é só eu e Deus. Isso é certo. Certo? Isso é o quê? É alimentar essa relação. Não é? O natural explica o espiritual. E essa foi a razão porque Deus nos separou e Deus nos escolheu e Deus se fez carne e deu a sua vida por nós e tomou essa vida de volta para nos devolver a vida que tínhamos perdido. Certo? Sem Deus não há vida. Não é? Só há uma fonte de vida. Só há um dador da vida. Amém? E esse dador da vida é o próprio Deus. E Ele determinou colocar em nós porção dessa vida. Porção dessa vida. Amém, irmão? Amém, irmão? Glória a Deus. Podemos levantar as nossas mãos e dar glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque realmente há necessidade de dignificar aquilo que nós somos. E repare, se nós não dignificamos aquilo que nos é dado, então onde está a dignidade? Certo? Seremos pessoas pouco agradecidas, no mínimo pouco agradecidas. Porque temos reconhecido, não é? Eu acho que cada um de nós aqui, nesta manhã, temos reconhecido aquilo que Deus tem feito por nós. Não é? Acho que cada um de nós tem um testemunho disso, um pelo menos, não é? Pode não ter mais que um, mas uma vez pelo menos, se formos sinceros, nós vamos reconhecer, sim, naquela circunstância, naquele momento, perante aquele facto, só Deus. Amém. Eu acho que não há ninguém, até se sairmos aí à rua e perguntarmos a alguém, as pessoas mesmo não conhecendo o verdadeiro Deus, serão capazes de ter essa expressão, de ter essa atitude. Sim, eu lembro-me, ou pelo menos uma vez, em que só Deus me pôde valer, e se nessa circunstância, e se aquilo aconteceu, foi Deus. Amém. Certo? Eu não digo 100%, mas quase todas as pessoas terão
uma experiência dessas. Claro que depois o que fazem com isso é outro assunto. Mas hoje, nós, às portas de, se calhar, a comemoração mais importante do cristianismo, que é a Páscoa. Porquê? Porque nós vemos a Páscoa no poder da ressurreição de Deus, não da morte e da crucificação. Isso foi um meio para atingir o fim. Isso foi um meio, não é? Foi uma forma de lá chegar. E para que ele pudesse ressuscitar, ele teve que morrer. Não é? E reparem, Deus teve que tirar dele a vida eterna. Deus teve que tirar desse corpo a eternidade. Ou então eles podiam fazer o que eles quisessem, que nunca iria morrer. Porque a eternidade não morre. Não é? Mas o plano tinha que ser cumprido, a Escritura tinha que ser cumprida, e por isso, não é? E por isso Deus teve que cumprir aquilo que Ele mesmo tinha falado. Certo? E por isso a eternidade saiu dele, ele morreu, mas ele já tinha avisado que ele voltaria a tomar de volta essa eternidade. E assim aconteceu, porque a palavra de Deus não pode deixar de se cumprir. Toda a palavra do homem é mentira, mas a palavra de Deus é a verdade, e nem um jota, nem um til cairá, digam graças a Deus. Amém? Então trouxeram esse jumentinho a Jesus. Era do jumentinho que estava a falar. Nós não lemos tudo, mas podem ler depois. Era do jumentinho. Ele decide ir a tal casa, e está lá um jumentinho que nunca ninguém tocou, e trazei-o, e se vos perguntarem para que é que estás a soltar o jumentinho, dizei, o Senhor precisa dele, e assim tudo aconteceu, não é? Reparem, as coisas acontecem, se não houver revelação, as coisas estão a acontecer perante as pessoas e elas não veem, elas não acham estranho, elas não interpretam, não é? Lembrem-se, Jesus estava na cruz, não é? A dizer, Deus meu, porque me desamparaste, e eles estavam na sinagoga a cantar esse salmo, e ninguém ali estava a entender o que estava a acontecer. Nem por Jesus lhes ter dito, examinais as Escrituras, cuidais de ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. E nós vemos hoje as coisas a acontecerem aos olhos das pessoas, e poucos são aqueles que conseguem ver aquilo que realmente está a acontecer. Mas está a acontecer. Né? E por isso eles soltaram o jumentinho, perguntaram como ele tinha dito, responderam o que ele disse, e aconteceu como estava previsto acontecer. Eles trouxeram o jumentinho, sentaram-no em cima, e ele veio para o Monte das Oliveiras, e ele veio para Jerusalém, passando pelo Monte das Oliveiras, e todo o povo que ali estava à volta, de repente, sentiu um júbilo, algo lá dentro que não se consegue explicar, não é? E começaram a dar glória a Deus, não é? Que o Espírito Santo permita que nesta manhã o mesmo júbilo tome conta dos nossos corações. Eu não me importo de ser interrompido pelo vosso júbilo, pelos vossos améns, pelos vossos aleluias, pelas vossas salvas de palmas, desde que tudo isso reverta para a glória de Deus. Não é? É a melhor atitude que nós podemos ter, porque naquele momento, quando eles estavam debaixo daquela unção, e qual era a unção? A unção era a Escritura a cumprir-se. A unção era a glória de Deus ali presente, a glória Shekinah estava ali. Não é? Mas não se via nenhuma coluna de fogo, não se via nenhuma nuvem, mas a magnificação da palavra estava ali. Não é? A magnificação da palavra estava ali. A palavra estava a ser cumprida, a palavra estava a mostrar que ela era a palavra de Deus, porque só assim é que ela mostra, é quando ela se cumpre, é que ela mostra que ela é a palavra de Deus. É o assim diz o Senhor. Não é? Então tudo isso estava a acontecer, e de repente aquele povo, mesmo diminuído no entendimento, sem saber explicar, sem teologia, sem doutrina, sem nada sem nenhuma ordenança humana, eles começaram a regozijar, a dar glória a Deus e a dizer que aquela era o rei vindo em nome do Senhor. Amém. Repare.
Mas logo apareceu quem dissesse, olha, para com esse espetáculo, parem com esse barulho, parem com esse fanatismo. Não é? Até parece mal, o que é que as pessoas vão dizer? Vão dizer que estás louco, que apanhaste muito sol, ou que estarão ébrios, como no Pentecostes, disseram, ou estarão embriagados, não é? Mas repare, nada pode parar o Espírito Santo no coração. Quando o Espírito Santo toma posse do coração de alguém, nada pode parar esse alguém. Não é? Se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidares, vos será feito. E por isso Jesus disse, se estes, porque os outros já estavam todos calados. Os outros estavam lá metidos na sinagoga a cantar as suas tradições, a cumprir os seus rituais. Ora bem, vamos lá ver, daqui a pouco acaba e eu já estou livre, não é? É o que nós vemos hoje, cumprimos o ritual, uma vez por ano vamos à igreja, no dia tal levamos um ramo de oliveira, no dia tal levamos a veste tal, na festa tal levamos assim, aqui é desta forma, é assado. Cumprem-se os rituais, cumprem-se as tradições, nós temos que casar na igreja, temos que batizar na igreja, temos que fazer, depois o resto do tempo e o resto da vida, nada de Deus. Isso não é de agora, é desde o princípio. É desde o princípio. Só que agora, repara, é mais visível. Porquê? Porque a degradação é maior, caminha para o abismo. Certo? Mas mesmo assim, são poucos aqueles que estão a dar conta que a humanidade, que o mundo caminha para o abismo. Quem são eles? São os que têm a revelação do que está a acontecer em cada hora que está a passar. Só esses estão a dar conta que realmente o mundo está a caminhar para um lugar, para uma condição que não é boa. Que não é boa. Mas o que é que acontece? A gente, desde que continuemos a cumprir com as nossas tradições, a satisfação dos nossos corações, nos sentirmos que, como ainda há poucos domingos atrás, ouvimos o profeta dizer, o que eu tenho para dar é isto. Serve? Serve? Não serve? Não tenho mais, não faço mais. E isso mostra a condição em que as pessoas estão. Elas estão, muitas delas, em grande necessidade. Reconhecem essa necessidade. Estão em grande momento de tensão, de fraqueza. Precisam de algo. Precisavam de uma alteração, de uma mutação. Mas não sabem como lá chegar. E o caminho por onde às vezes se sentem motivados a ir, rejeitam. Que é o caminho de Deus. Que é o caminho da palavra. Então as pessoas estão de tal forma, com as suas consciências transtornadas, que elas preferem continuar na condição em que estão e até assistir a algum agravamento dessas condições, mas rejeitam render-se a Deus. Rendem-se aos problemas, não se rendem a Deus. Rendem-se à doença, não se rendem a Deus. Rendem-se aos governos, às políticas, às condições, muitas vezes, de necessidade, de miséria. Rendem-se a tudo, menos a Deus. Para onde levará esse caminho? Por isso é que a nossa relação com Deus tem que ser reconhecida. Nós precisamos de mostrar a Deus que estamos reconhecidos pelo amor que Deus tem mostrado por nós. Isso é a condição natural de Deus. Deus é amor, claro. Mas se essa é a condição natural de Deus e nós somos filhos de Deus, essa mesma natureza tem que estar em nós. E se essa mesma natureza está em nós, então nós temos também o dever de mostrar a Deus que somos reconhecidos em amor, certo? Retribuindo com amor o amor que nos tem sido dado, certo? Porque o amor só se retribui com amor. O amor não se paga, o amor não tem preço, certo? Não se compra nem se vende. Só há uma forma
de retribuir o amor, é amando. Certo? Então não há outra maneira de nós sermos reconhecidos a Deus pelo que Deus está a fazer connosco, não é? E nós temos que bater nesta tecla, não é? São mensagens e mensagens, não é? Que nós temos trabalhado e onde o mensageiro chama a atenção de que gastamos ou usamos, como quiserem dizer, demasiado tempo a meditar e a estudar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus fará, e esquecemos-nos de ser reconhecidos e reconhecer aquilo que Deus neste momento está a fazer por nós. Amém? E é isso que é preciso no nosso dia a dia. Os nossos dias serão bem melhores, não é? Deixem-me dizer-lhes, não é? Deixem-me dizer-lhes, e eu quero dizer isto por uma questão de autoridade espiritual e de fé também. Hoje de manhã acordei com uma sensação muito esquisita em relação ao meu problema de saúde. E pela primeira vez, hoje, na madrugada, eu disse, mas esse vírus está desde agora morto, em nome de Jesus Cristo. Certo? Então aconteça o que acontecer a partir de agora, a palavra foi falada, não é? E portanto podem acontecer manifestações, sensações, tentativas. Sabemos que quando um espírito imundo tem saído, ele anda por lugares áridos e ele tenta voltar. Mas a palavra foi falada em nome de Jesus Cristo e eu sou hoje um homem da palavra, certo? E por isso esse vírus, ele não está nem amarrado, nem manietado, ele perdeu toda a vida que estava nele, não é? Porque pelo sangue de Jesus Cristo, esses demónios que o têm usado foram repreendidos, certo? E por isso, vida saiu, vida demoníaca, de doença, saiu, não é? Desse lugar. E então, esteja ele onde estiver, não é? Está morto, está declarado morto. E a partir deste momento, esse é um assunto encerrado. Esse foi o meu acordar nesta madrugada. Eu pensava, vou dar mais algum tempo. Não tem mais tempo. Se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidares. E portanto, essa é a questão. Essa é sempre a questão da dúvida. Certo? A questão da incerteza. Mas será que não foi uma emoção? Será que não? Será que não? Né? E essa dúvida, repare, essa dúvida deu lugar a uma mensagem do mensageiro dos nossos dias. A maior batalha jamais pelejada é na mente do homem entre a palavra de Deus e a dúvida. Né? Então, não pode haver nos nossos corações nenhuma dúvida acerca daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem prometido. Não pode haver, porque se houver a mais pequena dúvida, Satanás vai usar essa dúvida, vai ser a arma de Satanás. E não temos nenhuma autoridade contra isso. Porque ao aceitar a dúvida, nós estamos a dar lugar a ela, nós estamos a dar autoridade ao patrão da dúvida, ao dono da dúvida. Deus não tem dúvidas. Deus tornou tudo muito claro. Deus fez, quando chegou ao fim olhou, está perfeito. E descansou das suas obras. Isso é o que está escrito. Certo? Quando Satanás veio a Eva, como é que ele foi? Ele lançou a dúvida. Mas o que é que Deus disse? Não, mas não é isso que Deus quis dizer. Mas não era assim. Vais ver, Deus não ia fazer isso. Rapaz, a dúvida manifesta. Certo? Então não nos deixemos iludir. Não é? Não nos deixemos iludir. O assim diz o Senhor não tem dúvidas. Não tem nenhum se pelo meio. É assim. Assim é uma certeza. É uma afirmação. É uma autoridade. Amém? Tinha sido certamente mais um dia muito agitado e fora do comum aquele por que todos teriam passado. Era o tempo da preparação para a comemoração da Páscoa e Jesus estava a chegar a Jerusalém. Este era o quadro, este era o ambiente perante o qual nós estávamos. Amém? Nós lemos. E a Páscoa é onde o Cordeiro Pascal era morto e o seu sangue espalhado sobre o propiciatório para expiação pelo povo. E Jesus estava no cume do Monte das Oliveiras e olhou para Jerusalém. E quando olhou, ele sabia que aquela era a visita final. Certo? Não temos nenhuma dúvida disso.
Repare, até porque assim aconteceu, não é? Mas Jesus sabia certamente, ele era a palavra, ele conhecia o plano desde o princípio. A consumação estava para breve. Tudo aquilo que Satanás lá no princípio tinha lutado e tentado evitar, dar-te-ei todos os reinos, eu dou-te já, eu faço isso, prova, satisfaz a tua vaidade, prova que tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão, olha, eu vou-te arranjar a maior congregação, eu venho já, eu alio-me já a ti e trago todos os meus seguidores comigo. Faz isso. Repare, estavam só os dois. Ele tinha tentado tudo para evitar aquele momento. Ele tinha tentado tudo, ele tinha movido todas as armas. Acha que não o tem feito consigo também? Claro que tem. Tem movido todas as armas do inferno, todas as formas de tentação, todas as formas de atração. Ele tem feito tudo para o tirar do seu lugar. Eu não estou a falar do seu lugar aí. O seu lugar aí representa o seu lugar aqui. É isso que representa. O seu lugar aí representa o seu lugar aqui. E, portanto, quando ele tenta tirá-lo daí, ele tenta tirá-lo é daqui. Ele tenta tirá-lo de debaixo da atmosfera que sai daqui para aí. Porquê? Porque ele sabe que somos salvos pela loucura da pregação. Ele sabe disso. Agora, quando isso não é possível, o que é que acontece? Você está a ganhar, ele está a perder, está derrotado. Agora, lembre-se, não desarme, não baixe a guarda, porque ele mesmo sabendo que ele vai ser derrotado, ele não desiste. Ele sabe que ele vai ser derrotado desde que a batalha começou lá em cima. E foi lançado cá em baixo. Acha que ele alguma vez parou sentado numa pedra cá em baixo? Não, ele continuou a lutar para destruir. Jesus disse isso, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham eterna, com abundância. Amém? Amém? Glória a Deus. A consumação estava para breve e tudo o que Satanás tinha tentado evitar, estava prestes a acontecer. Jesus disse, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? E por isso, nenhum passo poderia ser dado em falso. Certo? Meditemos sobre isso. Meditemos sobre isso. Porque nós mesmos somos o quê? Cumprimento de Escritura. Nós mesmos estamos aqui a fazer o quê? A cumprir Escritura. Quando eu digo aqui em Portugal também. Eu digo aqui no mundo. Não é? A nossa vida espiritual não está limitada a estas 4 paredes, nem sequer às outras 4 da nossa casa. Não é? Deus olha para nós em todas as circunstâncias. Repare, o que é que Deus disse a Jeremias? Eu te conheci e te formei e te predestinei para um ministério antes sequer que te formasses no ventre da tua mãe. Amém. Ou seja, quando aquele espermatozoide se uniu com aquele óvulo, era para consumar o quê? Um profeta de Deus. Amém. Um profeta de Deus. E isso é válido para cada um de nós. Isso é válido para cada um de nós. Nós temos que ter a noção disso. Nós temos que glorificar isso, maximizar isso. Colocar isso como o padrão da nossa vida. Estamos aqui a consumar Escritura. Estamos aqui a manifestar Deus. Jesus disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Em que circunstâncias? Em que circunstâncias? Porque o que ele iria deixar de mostrar, voltaria a ser mostrado através do corpo dele, da noiva dele. Cheia do Espírito Santo.
Por isso não é possível um cristão dizer que ele não é nada, que ele não vale nada. Nós temos até uma canção que diz, valorize o que tem em si, o Espírito Santo vive em si, mora em si. Repare, não é possível um cristão sentir-se um derrotado, um falhado, um miserável, uma pessoa sem valor, que não presta para nada, que não consegue nada. Repare, mesmo naquilo que nós não conseguimos, eu creio que eu estou a fazer a vontade de Deus. Você crê nisso? Amém. Eu não consigo. Eu tento. Eu assim. Eu assado. Repare, há uma vontade suprema que o próprio Satanás não conseguiu desviar nem 1 milímetro. Você tem que crer nisso. Amém. Tudo tem um tempo. Já leu em Eclesiastes? Capítulo 3. Quantas vezes eu abro a Bíblia naquele lugar? Não tem conta. Quase que sei o capítulo 3 de cor. Há tempo para construir, há tempo para viver, há tempo para comer, há tempo para dormir, há tempo para tudo. O tempo está na mão de Deus. Se Deus fez o dia com 24 horas e Deus é perfeito, essas 24 horas chegam perfeitamente para nós vivermos a nossa vida. Mas há o problema da dúvida, há o problema do intelecto, há o problema da emoção, do sentimento. És um falhado. Não tens noiva, não tens marido, não tens esposa, não tens emprego, não tens isto, não tens aquilo, não tens aquilo outro, não tens... E nós damos ouvidos a isso. E vamos até muitas vezes fazermos propaganda disso. Porque eu não tenho, porque eu não assim... Onde está Deus? Onde está a vontade de Deus? Será que deixou de ter valor? Será que Deus deixou de ser Deus? Será que Deus deixou de ter poder? Será que deixamos de cumprir a Escritura? Será que deixamos de ser filhos e filhas? Será que deixamos de ser a noiva? Será que deixamos de ser cristãos? Somos o quê então? Por que é que Ele morreu por si então? Pensam nisso. Acha que alguém considerou Jesus Cristo um vencedor? Nem depois da ressurreição. Tomé disse só, se eu meter lá os dedos e a mão no lado é que eu vou crer. Acha que alguém creu nele como um vencedor? Claro que não. Porquê? Porque a unção que está no mundo não é cristã. Por isso temos que subir nos nossos pensamentos. E ao fazê-lo, estamos a glorificar a Deus. Certo? Porque o caminho de Deus é para cima. Amém? O caminho de Deus é para cima. Os nossos pensamentos têm que crescer, têm que subir, têm que sair de debaixo da influência deste cosmos. Nós estamos a cumprir a Escritura. E se estes se calarem, as pedras clamarão. Quando vos perguntarem por que soltais o jumentinho, dizei, o Senhor precisa dele. Para quê? Se calhar havia lá homens, Pedro, Tiago, João, pegavam nele às costas. Não apareceu um Simão curtidor que pegou na cruz? Para que é que ele precisava de um jumentinho? Para cumprir Zacarias 9:9. O Senhor precisa dele para cumprir Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Agora deixe-me dizer-lhe, sabe quem é a filha de Sião? A noiva gentia. Sabe quem é a filha de Jerusalém? A noiva judia. Alegra-te, ó noiva. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo. Salvo? Mas então ele ia ser preso e condenado e crucificado como salvo. Ele ia vencer. Esse era o caminho para a vitória. É isso que a nossa mente carnal muitas vezes não entende. Por onde passa o caminho da nossa vitória?
E muitas vezes nos deixamos cair a meio do caminho, ou nós mesmos paramos lá, ou nós mesmos recuamos. Porque não estamos dispostos a percorrer esse caminho. Mas é o caminho da vitória. Como é que vai acontecer? Se Deus não nos amasse até ao fim, não iríamos chegar lá. Amém? O teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Se vos perguntarem porquê é que soltais o jumentinho, porque o Senhor precisa de cumprir Escritura. Digam graças a Deus. Cumprindo Escritura para cumprir Escritura. Porque Isaías tinha dito: eis que o Senhor fez ouvir até às extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o galardão. Ou então onde estaria a filha de Sião? Repare, não está a falar da filha de Jerusalém. Está a falar da redimida. Está a falar da Ruth. Amém? Está a falar da Moabita, que não era de Israel, mas que foi redimida. Amém? Foi comprada por um preço. Amém? Eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Amém? Cumprindo Escritura para cumprir Escritura. Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho. E o meu galardão, agora, Apocalipse 22, o meu galardão está comigo. A noiva já foi arrebatada. Amém? Ela agora está com o seu Senhor. Amém? Para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Mas ele tinha dito também que se o grão de trigo não cair à terra e morrer-se, ficaria sozinho. Certo? Portanto, este era o tempo em que ele seria entregue nas mãos de pecadores que o matariam. Ele disse isso aos discípulos. Certo? Pedro disse: Senhor, aí está a dúvida sempre presente. Senhor, não fales assim de ti. Ele olhou para Pedro e falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Não é? Se a gente, cristão, se Jesus, se somos a noiva, estas coisas não podiam acontecer, não é? Estas coisas não podiam ser assim. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não entendes as coisas que são espirituais, senão as que são da carne. E o que é que dói? O espírito dói? Num verdadeiro cristão, sim. Certo? Mas aquilo que realmente dói mais, aquilo que realmente se nota mais, é quando a carne dói. Né? E por isso o que é que começa a doer primeiro? Aquilo que faz mais efeito. A carne. Né? Esquecemos até que Jesus disse que a carne de nada aproveita. O Espírito é que vivifica. Né? Mas não é fácil lidar com isso. Porquê? Porque logo aquela condição em que nos encontramos, este corpo corruptível, se começa a acelerar a corrupção. Certo? Começa a acelerar a corrupção. Este espírito, não é? Este espírito, se não estiver ungido corretamente, aperfeiçoará a corrupção. Aumentará a corrupção. Aumentará a carga. Não é? Resta a alma, onde o Espírito Santo tem colocado o selo para que nenhuma dúvida, para que nenhuma incerteza, para que nenhuma incredulidade possa sequer chegar perto. Amém? Glória a Deus. Portanto, este era o tempo em que ele seria entregue. Ele iria morrer de morte horrível, traído pelos seus, e sendo que Deus conhecia os corações, ele inclusive sabia quem o iria trair. Sabia tudo. Não é? No entanto, permaneceu ali. No entanto, permaneceu firme, cumprindo Escritura. Amém? O povo daquele dia
Pessoas religiosas da melhor classe odiavam-no. As igrejas odiavam-no e denunciavam-no e a todos aqueles que o seguissem. E todos estavam ameaçados de serem excomungados e expulsos do companheirismo da igreja. Se forem ali, não venham mais aqui. Mas o vir aqui dava um estatuto, não é? Dava um estatuto, dava um reconhecimento. As pessoas olhavam de outra maneira, não é? Como é que acham que olhavam já no final para os cristãos? Vejam o que fizeram com Pedro. Não é? Levaram-no a negar o próprio Senhor Jesus Cristo, coisa que nunca lhe passaria pela cabeça. Ele disse: eu morro contigo, eu nunca farei isso. Mas Jesus sabia que escrituras estavam para se cumprir. E Jesus disse: sim, está bem, eu entendo, um dia será assim, mas para já não. Um dia será assim, não é? Por isso lhe deu as chaves do reino. Não teve nenhum problema em fazer isso. Como era que possível dar as chaves do reino a um homem que o ia negar a seguir? Mas Jesus não estava a olhar para aquele imediato. Jesus sabia que aquilo só ia acontecer assim porque ele ainda não tinha sido glorificado. E por isso eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E as coisas que nós fazemos, as tropelias que cometemos, resultam exatamente daí. Porque se a nossa fé estiver sólida e o selo de Deus estiver em nós, Satanás não nos moverá nem 1 milímetro do nosso lugar. Amém? Aconteça o que acontecer, doa a quem doer, seja com quem for, Deus colocado em primeiro lugar. Amém? E a obra de Deus igual. Aqueles que o deviam amar e estar sempre do lado dele foram os seus piores inimigos. Vejam. Isto, se calhar, até nos faz lembrar algumas coisas, não é? De nós mesmos, mas foi assim. Na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, o profeta de Deus diz: ele nunca concordou com nenhum dos líderes da igreja. E para além disso, ele seguiu o caminho de um profeta. Condenou tudo o que eles faziam, como aqueles que antes dele tinham condenado. Porque eles eram uma parte da palavra e ele era a plenitude da palavra. Amém? Mas no meio de tudo isso, presta atenção, no meio de tudo isso, por cada era e cada profeta que houve e haverá uma certa quantidade de pessoas que estão predestinadas a ouvir essa mensagem e vão segui-la. Amém. Glória a Deus. Amém. E aí estamos nós. Reconhecemos-nos perfeitamente nesta afirmação. Esses, os que estão predestinados para receber essa mensagem e vão segui-la, esses ignoram as multidões. Amém? Eles ignoram o criticismo do incrédulo. Não discutem com eles. Eles têm uma coisa a fazer, que é crer e obter cada porção que possam. Absorver isso, como Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, que se sentava aos pés de Jesus. Marta, Marta, andas aí atarefada com coisas que não te levam ao céu. Não te levam no rapto. Maria tem escolhido a melhor porção. Porquê? Porque ela deixava os cortinados cheios de pó, ela deixava o estrugido a queimar, ela deixava a toalha da mesa por sacudir, a louça por lavar, mas ela ficava sentada aos pés dele a ouvi-lo. Enquanto ele estivesse, ela ia ouvi-lo, cada palavra, cada instrução, cada história, cada orientação, ela bebia da rocha, porque a rocha estava ali.
E ela queria aproveitar essa rocha ali. Digam graças a Deus. Pela mesma ocasião e debaixo das mesmas circunstâncias, também uns gregos de corações famintos subiram a adorar. E eles pouco sabiam que aquele era o verdadeiro Cordeiro Pascal, mas quiseram vê-lo. Lembrem-se, tem a mensagem aí, tem muitas mensagens com o mesmo título, não é? Mas 3 ou 4, se não me engano. Senhores, queríamos ver Jesus, não é? Foi na mesma altura. Eles ouviram que ele tinha chegado, foram ter com os discípulos, esses gregos, e disseram, nós queríamos vê-lo, não é? E conseguiram. E conseguiram. Temos conseguido nós também. Temos sido assim tão persistentes, tão insistentes, tão chatinhos. Eu quero vê-lo. Era o que os gregos cantavam naquela altura. Eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. E conseguiram. Glória a Deus. Amém? Eles pouco sabiam a respeito, mas eles tinham ouvido. A fé vem pelo ouvir. Amém? Eles tinham ouvido acerca dele. Tinham certamente ouvido muito a respeito das grandes coisas que ele fizera. E sem dúvida, vindo para aquela festa, deviam ter lido muito nas Escrituras sobre a sua natureza, sobre o que ele era e o que ele faria quando viesse. Então eles quiseram assistir a tudo, não é? Repara, não aconteceu a mesma coisa com os magos no nascimento? De alguma maneira, eles chegaram ao entendimento do que ia acontecer, e o que aconteceu foi exatamente o que eles buscavam, provando que eles estavam certos e a fonte de onde tinham bebido era o quê? Certa, era correta. Eles tinham sido realmente guiados por Deus. Amém? Eles tinham sido realmente. E foram vê-lo. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso também hoje, cada pessoa na sua mente correta que ouve acerca do Senhor Jesus Cristo, anseia por o ver. Isto choca um bocado, não é? Choca um bocado. Não acham? Porque nós lidamos com tantas pessoas que não anseiam vê-lo. Não querem nada com ele. E são pessoas então que não estão na sua mente correta? Deus diz que sim. O mensageiro diz que sim. A mensagem diz que sim. Porque se a pessoa estiver na sua mente correta, ela vai reconhecer Deus e vai render-se a Deus. Amém. Porque é disso que se trata. As pessoas recusam render-se a Deus. Mas por uma razão mais ou menos semelhante àquela que falámos acerca da ceia e do arrependimento. Elas recusam render-se a Deus, porque elas realmente já estão rendidas a outro poder, a outra autoridade, a outro Deus. Um Deus menor, certo, mas que para essas pessoas, nessas pessoas, tem a autoridade total. As domina. Tem posse delas, tem autoridade sobre elas, mora nelas, não é? Agora, não é Deus, e por isso não as conduz em amor, não as conduz no caminho certo, não as conduz à felicidade, à harmonia familiar, à harmonia do lar, à harmonia financeira, intelectual, sentimental. Reparem, Jesus foi claro.
no capítulo 10 do Evangelho de São João. Eu sou a porta, por onde entram as ovelhas. Quem entrar, encontrará descanso. Mas tem que passar pela porta. Os que pularam a cerca ou entraram pela janela, não passaram pela porta. Na parábola das bodas, Deus os mandou lançar fora no lugar exterior, onde só há pranto e ranger de dentes. Porquê? Porque eles queriam alcançar o fim por meios que não eram o cumprimento da Escritura. E o cumprimento da Escritura é a sujeição, é a rendição à vontade de Deus. Repare, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: o Filho por si mesmo nada faz sem que antes o ouça, ou o receba, ou o veja do Pai. Não é? Esse é o nosso caminho. Esse é o único caminho. E quando ele disse isso, ele disse também: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega lá, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Amém? Portanto, há um caminho. Há um caminho. Há um caminho de Deus que nós somos chamados a seguir. E o salmista disse: há também um caminho do homem, que ao homem parece direito, mas como é carnal, intelectual, proveniente da árvore da ciência do bem e do mal, em alguns momentos parece estar bem, mas o salmista diz: ele conduz à perdição. Mas Jesus prometeu, reservou para nós uma outra condição. Ele disse: enviar-vos-ei o Consolador, não vos deixarei órfãos. Pai, enquanto estive com eles, guiei-os em teu nome. Mas agora que vou para ti, não é? Então guia-os tu. Enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porquê? Porque vos falará daquilo que eu vos tenho falado. Amém? Portanto, não há dois caminhos, não há um caminho intermédio, não há um pé de cada lado, há um caminho de Deus. E há um caminho que ao homem parece direito, mas que conduz à perdição. Deus ia dar-lhe um super sinal. Dar-lhes um sinal eterno. Uma virgem conceberá. E então nasceria uma criança, Messias, que desde Gênesis todas as Escrituras apontavam. E os profetas eram parte da palavra. Jesus disse: está escrito, aqueles a quem vem dirigida a palavra de Deus, Jesus disse-lhes: vós chamais deuses? Porque me condenais por eu dizer que sou filho de Deus? Não é? Não está escrito assim. Ou seja, não eram os profetas, era a palavra de Deus. Amém? Era a palavra de Deus, não era homem algum, era a palavra de Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Guardem isto, porque isto é uma boa ferramenta para conversar lá fora com as pessoas. Porque sabe o que é que elas dizem? Que a Bíblia é história, que foi escrita por homens, por historiadores, como todos os outros livros de história. Mas a Escritura não diz assim, Deus não diz assim. Deus diz que a profecia nunca foi produzida. Repare, isto está na sua Bíblia. Isso foi o americano que disse lá, o tal Branham, você é bramista, tudo o que ele diz. Não, está na Escritura. É o assim diz o Senhor. Nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É Deus. Certo? O Espírito Santo é o quê? É Deus. Ou seja, todos os profetas têm falado inspirados por quê? Por Deus. Certo? Quando aquilo que eles profetizam acontece.
como Deus falou por Moisés. Se o profeta profetizar e o que ele profetizou aconteceu, eu o enviei. Certo? Se o profeta profetizar e aquilo que ele profetizou não acontecer, eu não o enviei. Portanto, tudo o que a Escritura tem cumprido, tem provado que esses homens eram mais do que homens. Era Deus nos homens. Falando para nós. Amém? Uma virgem conceberá. Concebeu ou não? Concebeu. Jeremias falou que Israel, assim diz o Senhor, Israel irá em cativeiro por 70 anos. Ananias veio dizer que eram 2. Ele disse, glória a Deus, se for menos melhor, mas vamos ver por quem é que Deus falou. Quanto tempo teve Israel no cativeiro? 70 anos. Qual era o profeta de Deus? Por quem falou Deus? Por Ananias ou por Jeremias? Por Jeremias. Não tem outra forma de provar. Não é? Amém? E agora é a mesma coisa. Jesus, segundo as Escrituras, continua a ser a palavra manifestada à luz da nossa hora. Amém? Não é o Branham então? Não, é Deus falando pelos profetas. Portanto, é Deus. A luz da hora é Deus. A luz da hora é a revelação da Escritura. A luz da hora é o cumprimento da Escritura. Nos dias da manifestação do Filho do Homem, o mundo estará na condição anterior ao dilúvio e à destruição de Sodoma e Gomorra. Eu julguei que o Branham, ao dizer que o ministério dele está baseado em Lucas 17:30, é ele que está a dizer. Não, ele está a dizer que a Escritura se está a cumprir nesta altura. Porque Malaquias 4 é o quê? É o cumprimento da Escritura. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Então é Branham ou é Elias? A Bíblia diz que é Elias. A Bíblia não fala em Branham em lugar nenhum, nem em Ireneu, nem em Columba, nem em Lutero, nem em Wesley. A Bíblia não fala em lugar nenhum. A Bíblia fala apenas do primeiro mensageiro e mesmo assim fala como um profeta, Paulo. E nós tivemos que receber um profeta para saber que Paulo foi o mensageiro à era de Éfeso. Porque a Bíblia dizia ao anjo da igreja que está em Éfeso. Não diz que a Paulo escreve. Em Apocalipse. Certo? Estamos juntos. Está claro para nós isso. Certo? Portanto, homens inspirados pelo Espírito Santo. Falando de Deus. Amém? Falando de Deus. Portanto, a luz da hora, a mensagem da hora é Deus. A mensagem da hora é o Espírito Santo abrindo o nosso entendimento e nos fazendo ver a luz. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque muitos profetas e justos que foram antes de vós desejaram ver o que vós vedes e não viram. Alô? E ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Profetas e justos que foram antes de vós. Temos que saber, vamos um dia à presença de Deus, ser responsabilizados com o que fizemos com isso. Certo? Porque muitos profetas e justos, homens que deram as suas vidas e desejaram ouvir aquilo que hoje, não é? Às vezes um tanto pachorrentamente, estamos a ouvir e parece que a dar a não dar o crédito que devia ser dado. Ou acham que o amém e o aleluia e o glória e o assim seja é para a glória do pregador. Poderá ser um estímulo, sim, mas é para a glória de Deus. É exatamente por isso. Para glorificar a Deus, porque muitos profetas e justos que foram antes de vós desejaram ver e ouvir e não viram nem ouviram. Veja o caso de Daniel, que já foi trazido mais do que uma vez aqui à igreja. Senhor, o que é isto? Cela.
E agora quando nós chegamos lá e perguntamos: Senhor, o que é isto? Deus revela. Ao grande Daniel, Deus disse: sela. Não lhe deu não levantou nem uma ponta do véu. E agora chegamos nós aqui e Deus tira o véu completo, desvela. E poderemos nós dizer que somos maiores do que Daniel? E que temos nós feito com isso? Que consideração, que reconhecimento temos dado nós a essa situação? De nos ser revelado aquilo que muitos profetas e justos que foram antes de nós desejaram ouvir. E às vezes dá a impressão que não ouvimos. Ou se ouvimos, não damos a entender que ouvimos. Amém? Mas Deus é um Deus de amor. Deus tem escritura para cumprir, agora nós temos escritura para cumprir também. Amém? Qual a atração sobre a montanha? Cansa-se rápido ali. Ok. E eles olharam nesta direção. E olhavam naquela direção para descobrir. Parecia que eles estavam à espera de alguma coisa. Na expectativa de algo que ia acontecer. Como eu gostava de mudar o meu tema por alguns minutos e dizer isto. Que esse é o problema hoje. As pessoas que estão à espera da sua vinda estão debaixo de grande antecipação e expectativa. Podemos sentir a pressão. E estão à procura, a observar cada movimento, cada sinal, comparando com as Escrituras. Amém? E quando eles viram todas essas coisas que estavam preditas dele, mesmo até ao fim, eles souberam que o fim estava próximo. Eles queriam estar ali. Por isso eles estavam à espreita. Parte da multidão era por ele, na minoria. Alguns eram contra ele, muitos deles. 90% eram contra ele. Lá vem o agitador. Lá vem o perturbador. Não é? Foi o que eles disseram a Elias, a mesma coisa. Vai chamar, és tu o perturbador de Israel? Elias disse a Acabe, eu perturbador de Israel? Não, o perturbador de Israel és tu, que não te rendes à vontade de Deus. Amém? E é dessa forma hoje, com as multidões religiosas. Quando realmente se chega à palavra e a Cristo, há cerca de 1% que creem, ou seja, que aceitam, que se rendem. 1%. Está a ver? A outra parte não presta atenção nenhuma a isso. Não importa o que se fizesse. Tem pessoas assim. Mesmo na igreja. Não importa o que aconteça na vida delas, o que está a acontecer, nem veem, não valorizam. Mas Deus continua a deixar acontecer. Algum dia eles vão de acordar. Porque Deus não derramou o seu sangue em vão. Creia nisso. Amém? Creia nisso. Deus não derramou, nenhuma gota se perdeu. Cada gota tinha um destinatário. Amém? E portanto, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Creia nisso. Não desista. Não desespere. Não se desinteresse. Amém? Mantenha-se firme. A alegria vem ao amanhecer. Amém? Eles diriam algum tipo de piada ou crítica acerca disso. Praticamente o mesmo. As coisas não mudam muito.
a história repete-se sempre. No cume do monte aparece um pequeno burro a avançar pela colina e um grupo de pessoas fanáticas a clamar e a tirar folhas e roupas para o caminho e a clamar: Hossana, bendito que vem em nome do Senhor. Alegra-te muito, ó filho de Sião. Mestre, manda-os calar. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Agora repare, se estes se calarem. Jesus não estava preocupado com aqueles que no patíbulo iriam gritar por Barrabás. Jesus não estava preocupado com aqueles que lá embaixo iriam clamar, criticando todo aquele aparato. Jesus estava apenas a dizer: se estes, repare, há clamor que agrada a Deus. O clamor de lábios santos agrada a Deus. Por isso Jesus disse: se vocês se calarem, o estes hoje somos nós aqui, são os santos ao redor do mundo. Se estes se calarem, o profeta não acabamos de ouvir que a história se repete. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Mas alguém tem que continuar a testificar o plano de Deus. Certo? Porque Deus continua a cumprir Escritura. Amém? Deus continua a cumprir Escritura. A história estava a ser feita. Profecia estava a ser cumprida. Salvação para o mundo estava a chegar. O grande dia porque todos os profetas tinham esperado. Todos os que estavam no túmulo estavam à espera desse dia. Pense nisso, diz o profeta. Pense nisso. Todos os que estavam no túmulo estavam à espera desse dia. Todos os que tinham morrido, todos os justos do sangue dos mártires e dos profetas. Tudo o que estava no túmulo, Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas estavam à espera desta hora. E a igreja estava cega para isto. Quem está a causar todo esse ruído? Quem é esse homem? Não é esse o filho do carpinteiro aqui? Nós conhecemos-lo. Os homens estavam aqui a trabalhar esta semana, eu vim aqui um dia ter com eles, passou alguém ali fora, olhou para os homens a trabalhar, olhou para o colante que está para a escritura Apocalipse 10:7 que está no vidro e disse assim: lá cá para dentro, a igreja faliu. Estavam em obras, portanto, já vai mudar para outra coisa qualquer, o espaço, assim. A igreja faliu. Só. Desculpe. A igreja não faliu, mas conhece alguma igreja que tenha falido? Quem sabe ele depois acabou por dizer o que é que ele era, não interessa agora, não é? Quem sabe ele até irá à procura de um serviço e encontrará este. Não, o que eu queria dizer, eu já tinha percebido o que é que ele queria dizer. E então falámos um pouco sobre Escritura. Disse-me que era um homem com muita teologia. Sim, e daí? Depois acabamos por deixar a teologia de lado e falar um pouco da Escritura, das Escrituras que vão sendo cumpridas. E acabámos por nos despedir. Qual é o seu nome? Fernando Jorge, eu sou pastor e sou presidente da direção e, portanto, com toda a propriedade e legitimidade, o convido para nos visitar.
Obrigado. Mas eu não queria ser, não estava a dizer nada de mal, senão eu entendi, passemos à frente essa parte. Não, esta igreja não faliu, nem vai falir. Agora, eu quis foi saber se ele conhecia alguma igreja falida, porque eu conheço. Mas não lhe disse quais eram. Porque não tenho o direito de o fazer, nem sequer de... eu não me senti ofendido, mas ele poder-se sentir ofendido se eu lhe dissesse algumas igrejas que eu conheço falidas. Sim? Mas eu não disse. Só lhe perguntei se ele conhecia alguma igreja falida. Mas ele não respondeu. A igreja estava cega para isso. Onde é que ele recebeu esta sabedoria? Ora, nós não o vemos ligado a nenhuma das nossas escolas. Não conhecemos livros de onde ele tenha aprendido quem é ele. Ele era a resposta da profecia do profeta. O teu rei a ti virá, montado num jumentinho. Aqui vem ele, montado sobre um asninho de uma jumenta. Ele era a resposta para cada profecia. Ele era a resposta para a profecia de Zacarias. E quantas vezes eles teriam lido isso? E agora que o veem a descer montado, perguntam: quem é este? Quem é este? Este é aquele de quem Zacarias tinha falado. Este é aquele de quem Moisés tinha falado. Este é aquele de quem Davi tinha falado. Este é aquele que tinha subido o mesmo caminho que Davi subiu, como o rei rejeitado. Deus a cumprir a palavra para aquele dia, e o povo daquele dia a não saber nada a respeito. Já viu? Como hoje. Amém? Alguns, poucos, não é? Estão junto, entendendo realmente aquilo que se está a passar. Glória a Deus. A atração é isso. A semente predestinada de Deus, que não pode fazer mais nada senão seguir isso. Significa mais do que vida para nós. Significa? Amém. Tirem as nossas vidas, mas não nos tirem isso. Qual é a atração? Deus, como de costume, a cumprir a sua palavra. Ele está a cumprir a palavra de Zacarias novamente. O profeta Zacarias. E agora eu queria ir um pouco mais adiante neste pensamento. Depois podem ler em casa a mensagem qual é a atração sobre a montanha, mas o profeta diz o seguinte. Vamos abrir em Zacarias 14 agora. Zacarias fica antes de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Zacarias 14. Agora, vemos um acontecimento dos últimos dias. Vamos virar algumas páginas em Zacarias e ver o que ele disse sobre isso. Zacarias 14, a falar da sua vinda. E naquele dia, versículo 4,
E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale das montanhas, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis, assim como fugistes nos dias do terremoto, nos dias de Uzias, o rei de Judá. E diz o profeta, parágrafo 97, outro terremoto a abrir a terra. Se quiser seguir uma escritura aqui, note, neste 5º versículo, implica que o fender do Monte das Oliveiras se deve a um terremoto. E isto é confirmado por Isaías 29:6 e Apocalipse 16:9. Exatamente. O que é isto? O mesmo profeta que falou da sua primeira vinda, viu a sua segunda vinda. Note, como nos dias do terremoto, vê o que os terremotos estão a fazer, vê as predições deles, e então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia, aleluia, naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite. Mas acontecerá que no tempo do entardecer haverá luz. Ou seja, não é muita luz, não é completamente escuro, mas há alguma luz. Amém? Há uns quantos que vão permanecer na luz da hora do dia em que estão a viver. Amém? Haverá luz no tempo do entardecer. O mesmo profeta e as pessoas estão cegas. Qual é a atração? Vamos ler mais 2 versículos. Naquele dia, versículo 8. Naquele dia correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar ocidental e metade delas para o mar oriental. No verão e no inverno sucederá isso. O Evangelho a ir tanto para o judeu como para o gentio. E o Senhor será rei sobre a terra naquele dia. E um será o Senhor e um será o seu nome. Amém? Pronto. O profeta chama a atenção aqui que este mesmo profeta Zacarias, que falou, não é, profetizou da sua segunda vinda, da sua primeira vinda, ele mesmo fala também da sua segunda vinda. Qual é esta atração? O que é isto a acontecer? Cumprimento da palavra de Deus. Há 2 testemunhas do Velho Testamento de que isso ia acontecer. Agora, vamos tomar João 14:12 do Novo Testamento. Jesus disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele as fará também. Também em Lucas 17:22-30, ele disse: como foi nos dias de Ló, antes de Sodoma ser queimada, assim será na vinda do Filho do Homem, naquele dia em que o Filho do Homem está para ser revelado. Olhe para as Escrituras. O Filho do Homem, Jesus Cristo, o mesmo ontem e eternamente, cresceu para lá das denominações, cresceu até ao topo da árvore. O que disse ele em João? Todo o ramo que está em mim, que não gera fruto,
João 15. Todo o ramo que está em mim, que não gera o fruto, será cortado e podado, lançado no fogo e queimado. Mas todo o ramo que produzir fruto, será purgado, será limpo, será abençoado. Haverá uma verdadeira chuva temporal e serôdia nos últimos dias sobre esse pequeno grupo que vem com ele neste pequeno burro. Atenção que o profeta está a falar nos dias de hoje já. Amém? Certo? Já é uma tipificação. Amém? Ele, neste pequeno burro, pobre e humilde, sem estar desencorajado pela denominação, a clamar Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. O que se passa hoje? Qual é a atração no monte? Amém? Para onde? É lá que queremos chegar. Para onde está concentrada hoje a nossa atenção? Para onde estão direcionados hoje os nossos sentidos? Amém? Quais são as nossas prioridades? Quais são os nossos projetos? Qual é a razão da nossa existência? Né? Essa é a questão que nos está a ser posta e essa é a razão sobre a qual nós somos convidados a meditar. Amém? Qual é a atração hoje? O que nos move? O que nos inspira? O que nos encoraja? Estamos aqui por quê? E para quê? Amém? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Porque, lembre-se, você é um cristão, nunca será enganado. Poderá ter altos e baixos, poderá realmente, as coisas nem sempre correm muito bem, o entusiasmo nem sempre está no topo, mas o salmista disse, quando me dizem que é para ir à casa do Senhor, eu sei que eu vou receber alguma coisa. Eu vou buscar do maná do dia. Amém? Eu vou beber da rocha. Daquela que muitos profetas e justos que foram antes de nós desejaram ver, ouvir, beber, usufruir e não conseguiram. E Deus nos tem dado esse privilégio. E não temos até que lutar muito por isso. Deus nos tem dado boas condições. Boas condições. Para que esse alimento venha a nós e nós estejamos, tenhamos condições, não é? Condições para usufruir dessas benesses. Crê comigo? Esse é o meu sentimento. Acho que Deus nos tem dado ótimas condições para receber a palavra. Não é? Somos um pequeno grupo, sim, mas somos visitados, tem ministros, não é? Que se dispõem a estar connosco, a partilhar connosco a revelação que Deus lhes tem dado, com todo o carinho, com todo o respeito, com todo o amor, certo? E nós temos retribuído, ouvindo, recebendo, partilhando, galardoando, amém? Reconhecendo o dom de Deus, é importante reconhecer o dom de Deus, certo? Quando Ele está no nosso meio. Deus tem levantado no nosso meio pessoas, jovens, disponíveis, uns para administrar, outros para ministrar a palavra, outros para tocar, outros para fazer isto e aquilo mais, não é? Ontem, no final do dia, ou sexta-feira, perdão, o senhorio me ligou, olha, está tudo bem, ficou a seu gosto, está tudo bem, ficou muito bem, fizemos o melhor possível e tal, usamos o melhor, sim, glória a Deus,
é para a glória de Deus. No final, eu não sei como é que ele reagiu, mas eu disse, olha, que Deus o abençoe. Amém. Obrigado. Porque, infelizmente, as pessoas estão pouco habituadas a usar o nome de Deus no bom sentido. Né? Com facilidade usam o nome de Deus em vão. Mas no bom sentido é mais raro. E por isso às vezes há assim algum choque. Mas nós temos que ser destemidos, corajosos, picar a mente das pessoas e fazê-lo. A melhor forma de o fazer é com a palavra. Certo? Amém? Que o Senhor nos dê essa coragem e que Deus continue a abençoar-nos. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, por esta mensagem e por este tempo a que Tu nos chamastes a partilhar. E nós viemos, Senhor, exatamente para ter comunhão contigo. E estamos gratos, Senhor, pois sentimos a Tua presença e sabemos que manifestamente Tu estás aqui porque Tu és a palavra e a Tua palavra é o único propósito de estarmos aqui e termos estas portas abertas. O propósito é a Tua palavra. E por isso, Senhor, nós reconhecemos a Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco, nos dando este lugar e o segurando, Senhor, e o abençoando e fazendo manifesta a Tua presença, Pai. Pois temos também a Tua promessa de que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome. E esse é o propósito único de estarmos aqui, é o propósito único que move os nossos corações. Tu disseste que estarias no meio. Por isso, Senhor, estamos gratos, porque nos permites identificar o cumprimento das Escrituras. E não só aqui, mas ao redor do mundo, Senhor. Todos os acontecimentos, todas as ocorrências, nós entendemos que estão a conduzir o mundo para um determinado objetivo, para um determinado lugar. Mas ao fazê-lo e ao identificá-lo, nos identificamos a nós mesmos também, porque também nós estamos a ser dirigidos para um determinado lugar. E esse lugar será um encontro contigo. Esse lugar será o lugar da grande transformação, onde aquilo que hoje é canseira, cansaço, dor, será toda essa forma corruptível, será um dia transformada em incorruptível. Senhor, esperamos esse tempo e lutamos a cada dia para permanecer nessa estrada certa, nesse caminho de vida que leva a essa transformação. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Encoraja-nos, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser colocada nos corações nesta manhã, daqueles que aqui estamos e daqueles que nos ouvirão, possa ser colocada no lugar certo, Senhor, na perfeita revelação do Teu Espírito Santo, porque, Senhor, por vezes trocamos os V's pelos B's, a língua se atrapalha, a voz se embarga, a garganta enrouquece. E depois há o próprio entendimento de cada um. E um ouvirá de uma maneira e interpretará, e outro ouvirá de outra forma e assim interpretará. Mas, Senhor, tem que haver um lugar padrão. Tem que haver um fiel da balança.
Tem que haver, e há, um absoluto. E é para aí que nós dirigimos os nossos olhos e enviamos o nosso pedido, fazemos a nossa oração. Que o Teu Espírito Santo trabalhe no entendimento de cada um de nós, Senhor, e nos permita entrar para além das palavras da voz humana e entrar, Senhor, nessa audível voz celestial, e o Teu Espírito Santo fale aos nossos ouvidos aquilo que realmente a nossa alma deseja ouvir. A Tua palavra pura, Senhor. A luz da hora deste dia. Senhor, coloca tudo na ordem divina em nossos corações. E que o nosso entendimento possa assimilar perfeitamente. Só Tu és perfeito, Pai. Que o nosso entendimento possa perfeitamente entender. Senhor, como Tu disseste a Nicodemos, permite-nos entender o reino. Permite-nos entender o reino, Senhor, que nós esperamos receber. Senhor, que o Teu Espírito Santo faça, então, em nós essa boa obra. Lembra-te, Pai, da nossa oração, e que ela te seja agradável e de louvor, porque a razão do movimento dos nossos lábios é louvar-te, é adorar-te, é bendizer o Teu nome. Senhor, que nunca nos falte amor para dar, porque muito amor nós temos recebido. E estamos, Senhor, no tempo da comemoração do maior ato de amor que o homem jamais viu acontecer e que o cristão jamais foi objeto da parte de alguém. Mas nós, Senhor, nos sentimos honrados por termos recebido essa dádiva de amor vindo da parte do próprio Deus. Senhor, reconhecemos que o Teu sangue foi derramado por nós, não pelo mundo, não por todos. Jesus disse: Pai, não oro apenas por estes, não oro pelo mundo, não oro por todos. Oro por estes que Tu me deste, guardei-os enquanto estive com eles, mas agora, Pai, entrego-os em Tuas mãos e peço que os guardes. E não só estes, mas a todos aqueles que se hão de converter pelas Suas palavras. Aí estavam os profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, doutores, preparados para sair para a jornada, para levar o Evangelho aos quatro cantos da terra, para que todo aquele que crer e for batizado seja salvo, e para que possamos, Senhor, entendidas estas coisas e rendidos a elas, entregando em Tuas mãos as nossas vidas, possamos, Senhor, condignamente, uma vez mais, vir à mesa e comer do Teu pão, do Teu corpo, e beber do Teu sangue, porque só assim teremos vida em nós mesmos. Por isso, Pai, prepara-nos para esse ato. Santifica, Senhor, as nossas vidas, os nossos corpos, as nossas mentes. Separa-nos do pecado, Senhor, da malícia. Livra-nos, Senhor, de toda a cilada. Perdoa, Senhor, todas as nossas transgressões. E tira de nós todo o pecado, o qual é iniquidade, incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, em todo o momento de incredulidade. Ajuda-nos na nossa incredulidade, para que ela seja removida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Que o Teu Espírito Santo
Magnifica a tua palavra, Senhor, ao nosso entendimento. Então, Senhor, entraremos no teu descanso. Repousaremos em ti, Senhor, no teu regaço, nas tuas promessas, na certeza de que o teu poder de ressurreição está em nós. Somos ressuscitados a cada dia, crescendo de promessa em promessa, de revelação em revelação, a alcançar a estatura perfeita, à imagem de Cristo, o primogênito da criação, o primeiro de entre muitos irmãos. Ó grande Deus, profetas e justos que foram antes de nós desejaram receber isto, mas ainda estão à espera desse aperfeiçoamento, porque te proveu, porque foi teu desejo, teu desígnio, Senhor, que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por isso, Senhor, coloca em nossos corações a revelação de quem realmente nós somos. E aí, Senhor, as Escrituras tomarão vida perante os nossos olhos. Não é mais um livro, não é mais um conjunto de histórias escrito por historiadores, mas é a perfeita revelação dos pensamentos do próprio feitor de todas as coisas, do autor da criação, do arquiteto da nova cidade, daquela onde esperamos alcançar, cujo arquiteto e construtor é Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, aqueles por quem temos orado, para que, Senhor, saiam dessa condição em que estavam e quem sabe ainda se encontram, quem sabe tenha piorado, quem sabe tenha melhorado um pouquinho, mas, Senhor, se for de tua vontade, Pai, que a nossa oração tenha chegado perante ti e possa ser respondida, Senhor, e essas pessoas que amamos, que consideramos, que gostaríamos de ver numa outra condição, Senhor, sejam abençoadas, lhes seja permitido render-se a ti, lhes seja permitido sair dessa condição em que se têm encontrado, que lhes seja dada novidade de vida e entendam finalmente de que há um dador da vida que tem o melhor para nos dar. Lembramos também os santos ao redor do mundo. Pedimos, Senhor, que abençoes a cada um, o quanto eles têm feito para te honrar, Senhor, para te louvar, o quanto, Senhor, tu os tens usado e guiado, e nós somos testemunhas disso, pois temos sido beneficiados pelos atos de muitos deles. Queremos pedir, Senhor, que os recompenses, porque tu disseste que um copo d'água que seja dado a um profeta na qualidade de profeta, de forma alguma perderá o seu galardão. É nisso que reconhecemos, Senhor, a tua mão e o quanto, Senhor, tu tens feito através deles para nos ajudar e a tua noiva ao redor do mundo. Oramos, Senhor, para que ajudes os irmãos lá em Curitiba na organização e na realização dessa convenção de Páscoa. Senhor, é para a glória do teu nome. Senhor, então abençoa, que a tua palavra seja a palavra viva, que o teu Espírito Santo transforme, Senhor, esses corações, essas vidas, e esse tempo de companheirismo seja um êxito, Senhor, e tu te sintas
abençoado e galardoado e reconhecido e louvado, reconhecido como Deus, porque só Tu és Deus, o Deus verdadeiro, e, Senhor, a Ti é dirigida toda a verdadeira adoração. Ajuda-os, Pai. Ajuda a cada um. Abençoa, Pai, como Tu prometeste a Abraão e à sua descendência. Abençoarei aqueles que Te abençoarem. Serei amigo dos Teus amigos. Faz isso, Senhor. Nós oramos e pedimos. Ajuda-nos a cada um, Senhor, nesta semana que hoje começa. Te agradecemos pela que terminou, Senhor, por tudo quanto aconteceu, nós estamos gratos. Por tudo quanto proveste, por tudo quanto fizeste por nós. Senhor, isso nos encoraja na semana que agora começa, sabendo, Senhor, que também em cada dia não nos desampararás. Guarda cada lar, cada família, abençoa, Senhor, vai ao encontro daqueles que não puderam estar aqui e aquilo que os reteve, Senhor, não seja motivo para continuar a retê-los. Liberta-os, Senhor. Quebra esses grilhões, tira essas ataduras. Senhor, prepara os corações, encoraja os corações para que Tu sejas o verdadeiro Deus e tomes o Teu lugar em cada trono. Senhor, abençoa cada dia desta semana em tudo aquilo que nos vier à mão para fazer e que a Tua graça nos alcance, suprindo todas as nossas necessidades. E permite-nos estar aqui, Senhor, nos dias que estiverem determinados. E, Senhor, encontra-te connosco no próximo domingo, pois, Senhor, a ceia é comunhão contigo. Esse é o propósito primeiro. É contigo que queremos estar. É o melhor lugar, Senhor. É o lugar mais seguro. Tu és a nossa cidade de refúgio. Em Ti confiamos. Estenda as Tuas mãos. Toca em nós, Senhor. Dá-nos coragem. Capacita-nos, Senhor, para continuar na jornada. E o Teu nome seja em tudo glorificado. Te pedimos e agradecemos para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.